Tenho a grata satisfação agora de convidar para emitir o seu pronunciamento o professor Ricardo Antunes. O professor Ricardo Antunes, como você sabe, é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Doutorou-se em Sociologia pela USP e fez mestrado em Ciência Política por esse mesmo instituto. Tem a palavra o professor Ricardo Antunes. Muito obrigado, ministro Dallazen. Bom dia a todos e a todas. Também saúdo este encontro. Considero muito importante esse debate aberto, plural, de uma questão tão crucial que aflige o mundo do trabalho. Eu não vou fazer, naturalmente, uma nota jurídica, mas sociológica, respaldada na história recente do trabalho, na teoria social, nas relações econômicas e sociais, que plasmam as relações jurídicas e suas normatizações. Como a nossa apresentação é no tema a terceirização em geral, eu começo com uma pergunta central que pretendo indicar o meu modo de respondê-la. Por que e para que é feita a terceirização? É isso que eu quero responder nesses breves minutos de intervenção. Nós vivemos desde meados de 1970 uma forte transição do padrão de produção que vigiu no século XX, tayloriano, fordista, aquele que magistralmente o Chaplin satirizou no plano fílmico nos seus tempos modernos, né? E saltamos dessa transição deste padrão taylorista e fordista para a chamada economia flexível. Quais são as principais metamorfoses e os sentidos desta mudança que abalou o mundo, né, em todos os cantos do mundo, inclusive o Brasil? Primeiro, o processo de trabalho da empresa taylorista e fordista, ela era responsável, como sabemos, por um trabalho fragmentado, coisificado, Chaplin, de novo, tem que ser lembrado. Mas, contraditoriamente, os trabalhadores e as trabalhadoras tinham direitos relativamente consagrados. Resultado, é preciso dizer, de lutas históricas da classe trabalhadora contra a jornada de 18 horas ininterrupta, como existia na Inglaterra da Revolução Industrial, contra a degradação brutal do trabalho infantil, do trabalho desigual entre homens e mulheres, e estas lutas históricas dos trabalhadores ao longo de décadas e séculos conseguiram normatizar direitos do trabalho, de tal modo que a gente possa falar em jornada de 8 horas, embora muitos queiram, em nome de uma inevitabilidade do mercado, voltar a jornada para 17, 18 horas de novo, como nós vemos hoje em experiências no cenário mundial. Mas atenção, esse trabalho era um trabalho relativamente contratado e regulamentado. Com esta reestruturação produtiva que se redesenha dos capitais das empresas, nessa competição intensa de 500, 600 transnacionais, né, que ficam em busca de maior produtividade, redução de custos, e o trabalho é visto como custo, ela passa a exigir, essas empresas, esta lógica da empresa flexibilizada, passa a exigir a flexibilização dos direitos do trabalho. Esta segunda forma, portanto, da empresa flexível, de 1970 para cá, com experiência no modelo japonês toyotista, com experiência na Benetton e na Terceira Itália, com experiência do Vale do Silício nos Estados Unidos, entre tantas outras tantos outros experimentos que eu poderia citar aqui, mas que o tempo não permite, elas advêm da implantação do que eu denominei, em certo estudo, de flexibilidade liofilizada, aparentemente mais participativa, mas que é responsável pela corrosão, pela construção monumental dos direitos sociais do trabalho em escala global. Os dados não me permitem dizer aqui, eu vou a um exemplo recente, só um exemplo, talvez a ponta mais dura disso. Na China, hoje, há empresas que pedem, exigem que os seus trabalhadores, que estão sendo contratados, que assinem um documento que digam que não vão se suicidar, porque se suicidarem por causa do sofrimento do emprego, os seus direitos não serão garantidos às suas famílias. Este é o cenário do trabalho hoje, se pegarmos a sua ponta limite. Não é? Eu vou, então, ao limite, porque acho que o debate aqui é de tal ordem crucial que nós temos que tocar nos seus pontos centrais.
as responsabilizações, entre aspas, as individualizações, os parceiros, os consultores, os envolvimentos, os novos colaboradores, as metas, as competências, as falsas cooperativas, o trabalho voluntário que é compulsoriamente imposto, o estagiário que substitui trabalhadores e trabalhadoras que deveriam ser efetivos. Esse é o cenário dominante. E há uma questão primordial neste desenho. A porta de entrada destas modalidades de degradação do trabalho advém das terceirizações. Elas são as portas de entrada. E quando você entra na terceirização, é fácil entrar, o difícil é sair. Eu recorro aqui a uma metáfora. Eu já pude tratar em outros textos da metáfora do pêndulo. Não tenho tempo para tratar da metáfora do pêndulo. Vou falar então da metáfora da sanfona. Né? Vum, vum. Quer contratar? Amplia-se a sanfona. Vum. Depois, uma primeira oscilação de mercado, vum, e a sanfona se fecha. E os trabalhadores, não é? Contrata, descontrata, usa, descarta, incorpora, expulsa, emprega e torna supérflua. E os trabalhadores? Muito já se disse aqui, e se vai repetir, que é muito bom para as empresas, não é? Esta terceirização, porque elas tornam-se competitivas. Pois vamos ouvir os trabalhadores terceirizados. Não é? Talvez fosse importante que a gente ouvisse até mesmo trabalhadores tão terceirizados que estão aqui no nosso entorno. Eles estão satisfeitos com a condição de secundariedade, de terceirização deles? Eles estão felizes em terem direitos diferentes? Quem de nós conhece, nos nossos escritórios, nas nossas universidades, nos nossos gabinetes de trabalho, quem conhece o nome das terceirizadas que limpam os nossos corredores? Todos nós conhecemos. Recentemente, em manifestações de terceirizadas, elas, trabalhadoras de limpeza, dizem: nós não podemos ficar na mesma empresa há muito tempo, porque nós não podemos conversar entre nós. É perigoso, ministro, quando trabalhadores e trabalhadoras conversam entre si. Não sabemos de que perigo se trata, mas eles têm que rodar. Não é? É este cenário que eu quero chamar a atenção. A terceirização, portanto, tal como nós a entendemos, ela vem se constituindo como principal instrumental pela qual as novas modalidades produtivas estão sendo introduzidas no mundo da empresa flexível, liofilizada. Sabe por que é liofilizada? Liofilizada, na química, significa em temperatura baixa e constante, as substâncias vivas são secas. O leite em pó é o leite liofilizado. As empresas liofilizam porque substituem e eliminam trabalho vivo. A pergunta é, muito bem, eu elimino um trabalho de um cortador de cana, ou de um terceirizado de limpeza, ele vai ser um estudante para ser um professor. Não. Nós temos visto que a expulsão de trabalho tem gerado os bolsões de desemprego, os espaços ampliados onde a economia do crime entra, a criminalidade. E, em geral, né, essa expansão desses polos, digamos assim, de expulsos do trabalho, tem sido responsável, e basta olhar o cenário mundial hoje, por muitas explosões que estão ocorrendo. Ministro, se me permite um comentário, na história não há questão inevitável. O que parece inevitável hoje não é inevitável amanhã. Eu vou sair do nosso tema numa frase só, que o nosso tempo está chegando perto. Não é? Alguém imaginava que as rebeliões árabes ocorreriam nessa dimensão? Ou alguém imaginava, em 1989, 90, 91, que a União Soviética caísse como caiu? Não existe inevitabilidade na história. A terceirização não é inevitável. A terceirização é negativa para os trabalhadores. E o TST está chamado a refletir sobre essa questão crucial. O ministro nos lembrava, nós temos que pensar uma questão que envolve o modelo de sociedade, o desenho de sociedade. Que sociedade nós queremos? Uma sociedade, para usar no sentido inverso, se o professor me permite, pastor me permite. Nós queremos uma sociedade onde haja isonomia ou não onde não haja isonomia? Nós, de nossa parte, queremos uma sociedade isonômica, com direitos equânimes, com trabalhadores e trabalhadoras defendendo e vivendo dos seus direitos. Nós assim concebemos esse trabalho. É por isso, né, que o cenário atual é vital. É por isso que a terceirização acaba sendo, e a discussão se ela é atividade fim ou atividade meio, ela iniciou-se na Toyota, ela iniciou-se desses experimentos flexíveis da Europa e dos Estados Unidos e do Oriente, não é? Ela iniciou-se nas atividades meio, mas agora se quer chegar às atividades fins, claro, porque em muitos casos, como foi citado aqui intensamente, eu também não tenho tempo para exemplificar, em muitos casos não existe mais essa separação em meio e fim, porque as empresas borram esses exemplos. Não são todas as empresas, eu não posso generalizar, eu estou dando um desenho mais global, que é o que é possível fazer aqui. Com isso, eu diria, a terceirização
é uma porta de entrada onde você entrou. Você está no espaço da flexibilização e da informalidade. E quando você entra no espaço da informalidade, da precarização e da terceirização, elas não são idênticas, mas são fenômenos muito assemelhados. Não é? Assim, eu penso que essa, digamos, a sua liberação ou a sua ampliação vai ser um caminho mais seguro para o aumento da precarização estrutural do trabalho em escala global. Eu penso que caberá, para finalizar, ao TST, preservá-la, ampliá-la, ou pensar em desconstruí-la. Por que não? Por que é inevitável esse desenho? Por que só os trabalhadores e as trabalhadoras podem ter desconstruídos? Que empresas têm flexibilizado? Se me permite uma ousadia, né, que os intelectuais se permitem, né, porque se ainda temos um esforço e um espaço de cátedra, por que as empresas não flexibilizam a sua propriedade? Por que só os trabalhadores têm que precarizar os seus direitos? Por que a flexibilidade é só de um lado? Eu penso que o TST tem um momento muito rico para debater o fundo desse debate. E se aceitei vir aqui participar, um convite que, num seminário muito importante, que muito me honra, é porque penso que nós estamos tratando de uma questão crucial que trata o futuro da humanidade, especialmente o futuro da humanidade que trabalha. Obrigado. Agradeço o pronunciamento do professor Ricardo Antunes e convido